O nosso primeiro assunto de hoje é o bruxismo, conhecido como o estresse dos dentes. O especialista que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema de hoje, não é? É o mestre em implantodontia. Trava a língua. Implantodontia. Repita. Implantodontia, né? Que é... Tá ficando nervosa. Como é que tá ficando? Nervosa. Ele que é também do Centro de Pesquisas Odontológicas, né, de Campinas, especialista em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia, ambos os títulos reconhecidos pelo Conselho Estadual e Federal de Odontologia, o doutor professor também, Paulo Coelho Andrade. Doutor Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, eu acho que ele difícil, quase né? que deu um bruxismo aqui nesse momento. O estresse de falar, né, a palavra. Mas o nome é esse mesmo, implantodontia. Implantodontia. E que significa exatamente o quê? Implantodontia é o estudo da colocação de implantes odontológicos, né, dentários. Certo. Aproveitaram o nome, implante, e já criaram a ciência. Implante, né, de implante, odonto de dente. Né? E deve ser uma ciência mais nova, né? Porque até mais tempo se usava muita prótese inclusive você tem. Para, rapaz. Eu estou vendo assim, aqui. toda manhã. Não, eu suporto isso, doutor, diariamente. É por isso que ele tem bruxismo à noite. A esposa dele bota um negócio na boca dele para ele não ficar nervoso. Doutor Bota Paulo, um negócio na boca. releve, doutor Paulo. Mas é uma ciência mais nova dentro da odontologia, né? Porque parece que antigamente não se colocava, né, o implante fixo, não é isso? Era móvel? Sim, antigamente existiam as próteses removíveis, tipo rote, né, dentadura. Isso, né? Aí depois passaram para as pontes fixas, hoje existe o implante que vai substituir o dente que você perdeu, o dente completo, com raiz, né, tudo. Aí você coloca um parafuso de titânio dentro do osso e após essa colocação, espera-se um período para haver a ossegração, que é a união química entre osso e titânio, e aí sim coloca-se a colete A posterior. minha mãe está fazendo isso. Né? Ela, semana passada ela colocou o titânio e tudo. Mas falando sobre o bruxismo, explica pra gente, ele tem sido mais comum hoje em dia devido às vezes à ansiedade das pessoas que tem aumentado, né? Sim. O mal do século. Explica pra gente o que realmente é o bruxismo. Aliás, muita gente deve fazer associação com coisa espiritual, né? Bruxismo, né? bruxa, Não tem não, nada a não, ver com nada coisa agora. Bruxismo é a ciência que estuda as bruxas. Não é? Não mesmo. Não. Mas o bruxismo, ele está diretamente associado ao estresse, Certo. realmente. Então, e nossa vida hoje, a cada vez mais, nós somos mais cobrados, e desde criança, né? Você já cobra de uma criança, ela de ter notas boas na escola. Então, a gente vê bruxismo em todas as faixas etárias, desde uma criança novinha até uma pessoa mais velha. E as crianças também, elas eram muito acometidas com bruxismo antes ou agora tem aumentado? Agora, muito mais. Antes, muito pouco. E quais né? são os sintomas do bruxismo? Porque eu já ouvi, às vezes, algum parente está dormindo, às vezes a criança fazendo um barulhinho. Ranger. Mas às vezes não é nem um barulho de ranger, é como se fosse um tac-tac. Isso pode ser bruxismo? Bruxismo. O que acontece, as pessoas relatam inicialmente dores de cabeça, né? Dores na articulação temporomandibular. Ocorre também, você percebe que o dente da pessoa está diminuindo de tamanho, quer dizer, ela está rangendo os dentes, né? Ao ranger os dentes, vai desgastando, então uma diminuição do dente. Observa-se também o barulho, igual o senhor falou, né? Ocorre aquele barulho, geralmente o cônjuge, né, o parceiro, observa né, o barulho e já até comenta. Eu tenho uma tia que ela tem bruxismo e o dente dela já está pequenininho. Ela tem 50 e poucos anos de idade, então ela vai comendo, entre aspas, o dente, né, ao longo dos anos. E agora, o senhor falou sobre a questão do estresse, então o tratamento do bruxismo tem que ser por uma equipe multidisciplinar, multifuncional? Sim, nós vamos... uma coisa também importante, só botando parênteses, acabando a sua pergunta, existe também o bruxismo cêntrico, que é aquele que você aperta o dente, é aquele que você não percebe, é o bruxismo... Trava, sim? Isso, só trava. Esse bruxismo é péssimo também, porque há uma baixa óssea e o dente começa a amolecer, porque o dente é sustentado pelo osso. Olha. Se ele abaixa, e ele é silencioso, que as pessoas não vão perceber. Mas ele só acontece à noite, porque a gente ouve a pessoa à noite. Isso que eu ia perguntar, porque eu ouvi falar que tem bruxismo diurno. Eu não sabia. Tem diurno também, quando a pessoa é muito estressada. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está muito concentrada, hipoteticamente,
no meu caso, eu fazendo uma cirurgia, estou muito concentrado. Às vezes eu me pego apertando os dentes, né? Então esse é o bruxismo diurno. Né? E tem pessoas que têm esse hábito porque a profissão gera esse estresse. Né? Tem uns que mordem os lábios, né? Outros, aí já não tem nada a ver com bruxismo. O bruxismo é estritamente ligado ao dente. Agora, há pesquisas, há dados sobre a questão de masculino e feminino, se é mais comum em mulheres ou homens, ou isso aí? Mulher é um pouco mais comum, mas hoje em dia a gente vê, vou falar que quase todos os pacientes têm bruxismo. Até né? criança Criança tá tendo, tem né? bruxismo. Ocorre um decréscimo do bruxismo, Certo. uma diminuição após os 50 anos. Tá? Por Mas quê? eu acredito que seja justamente em virtude do declínio profissional. A pessoa já vai diminuindo, né? O ritmo. O ritmo. Entendi. Você nessa faixa até 50, você trabalha muito, você tem muito estresse. A própria vida, né? Ela nos mostra que a vida ali terrena, né? Ela é finita. Né? Então a perspectiva já muda, né? A gente já pensa diferente. Mas como é que você trata, então a gente estava falando inicialmente sobre o tratamento multidisciplinar, Isso, sim. como é que você diagnostica e também inicia esse tratamento? Sim, o diagnóstico ele é feito, a gente observa essa diminuição do tamanho do dente, o masseter, que é o músculo da mastigação mais volumoso, né? Observa também nos pacientes mobilidade dentária, né? Retrações gengivais. Retração gengival sim, porque quando o osso abaixa, a gengiva acompanha. Então, sempre que você vê uma retração, com certeza ali também tem uma perda óssea. Né? Então, esses diagnósticos já são clássicos. Né? Por aí você já vê. Se olhando o rosto de uma pessoa, por exemplo, e ela dá um sorriso para você já consegue perceber. Sim. Agora, Tá querendo sorrir? Não, olha pra aí, Carol, olha pra ele lá. Carol riu o tempo inteiro. Uma coisa fácil de observar, você pegar uma foto sua mais jovem e atual e verificar se houve diminuição na altura do dente. Mas Você eu cheguei a usar placa. Sim, e deve usar. Eu cheguei a usar placa justamente pelo bruxismo. E aí eu ficava com muita dor de cabeça no dia seguinte. Então com a placa me ajudou bastante. Antes do senhor comentar, vamos chamar o pessoal de casa para participar também, porque é provável que nós tenhamos aí telespectadores que queiram tirar dúvidas. Você pode ligar no nosso telefone ao vivo, 3253-3320. Você fala diretamente com a nossa diretora Thalita, que está realmente colocando as ligações disponíveis para a gente aqui no estúdio. E você também pode falar pelo nosso CAT, 313209-3301, tecla opção 1, ouça o atendimento eletrônico até o fim, para que a sua participação seja registrada. E temos o Twitter, @DeTudoUmPoucoTV, além do nosso e-mail, detudoumpoco@redesuper.com.br, e você então encaminha a sua pergunta, tira as dúvidas, conta, quem sabe, o seu testemunho, né? Você comentar a fala da Carol, da placa, né? Isso é uma forma de tratamento? Sim, a forma inicial seria o uso da placa. A placa de quê? A placa de bruxismo é uma placa de acrílico, ou de acetato, ou de silicone, que a pessoa vai usar geralmente à noite, né? Que é o bruxismo clássico, né? Aí dorme com a placa, ela vai propiciar um descanso da musculatura orofacial, e também você vai, ao invés de roer, né? Vamos falar assim, o dente você vai roer a placa. Então, de tempos em tempos, é lógico, tem que trocar a placa. Mas não é perigoso a pessoa, por exemplo, engolir, porque ela está lixando o dente nesse negócio, ela vai acabar engolindo. Ela não fica tão solta, ela fica presinha no dente, ela fica justa, não solta fácil. Assim. Tem pessoas que acordam e removem a placa. Eu não ouvi falar de nenhum caso da pessoa engolir a placa. E também tem a pessoa, se tiver ocorrer isso... Não, mas eu digo engolir como se fosse resíduos da placa. Isso não tem problema, não. Não chega a ser tão forte, não, porque a placa, ela Não, porque eu fui pensando, a pessoa, ela lixa o dente, ela desgasta o dente? Mas é muito pouquinho, né? Que desgaste é como se fosse um pozinho que vai saindo. O desgaste do dente, ele não se dá assim do dia para a noite. Ele vai se dar ao longo do tempo. Pode acontecer, não pode? De quebrar o dente. Boa pergunta. Pode ocorrer de fratura radicular. Tem pessoa que dorme, acorda, por exemplo, ela tem um restaurado, alguma coisa assim, e na hora que vê, não quebrou só o restaurado, quebrou também a raiz. Aí vai de cima e embaixo. Vai de cima e embaixo.
Eu ia até perguntar, que eu estava olhando a respeito do bruxismo, se é mito ou não. Só a tensão que pode levar ao bruxismo ou às vezes a estrutura, a arcada dentária, ela pode ser um causador de bruxismo também? Um ponto de contato excessivo, às vezes a pessoa morde, pega só em pouquinhos dentes, aí a pessoa propositadamente quer tem alguma questão? ranger, isso. Isso pode, também então? pode ajudar a agravar o problema. Mas a causa principal realmente é o estresse. Agora, tem casos de bruxismos extremos, que você precisa intervir de uma outra forma, de repente até com um procedimento cirúrgico? Sim, a gente precisa sim. Na verdade, o correto é isso. Você não deve simplesmente entregar a placa para o paciente. Você tem que reabilitar o paciente. Então, se houve um desgaste da estrutura do dente, a gente precisa reconstruir aquilo. Reconstruir como? Isso, com resina, com porcelana, com cerômeros, né? E em alguns casos até mesmo com implante. No caso de Mas se você reconstrói com resina, por exemplo, aquele paciente, aí volta a questão do tratamento multidisciplinar. Sim. Aquele paciente que roeu o dente natural, ele certamente a porcelana para ele vai ser fichinha. Não, né? A porcelana, na verdade, ela é mais dura do que o dente, né? Isso até a gente tem que ficar atento. Sabe? O paciente que coloca porcelana, ele tem que voltar, inclusive, à clínica para checar a oclusão e naquele lugar que não houve desgaste na porcelana, bater o carbono e tirar um pouquinho, sabe? Quando é que você solicita um outro profissional de outra área, talvez um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar? Quando há essa intervenção? Às vezes é necessário. Quando você observa que há a manifestação na conversa, né? Hoje em dia a gente conversa muito com o paciente, né? Então, você vai se interagindo e ver, esse paciente realmente precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico associado. Alguns casos é necessário. Nem todos, é claro, né? Na verdade, a grande maioria não há necessidade. Mas, às vezes, mudança de hábitos, né, também, né? Uma ginástica, né? Isso você vai liberar endorfina, né? Claro. Então, coisas que dão prazeres, né? Para você poder ter uma válvula de escape e não descontar nos dentes. Doutor Paulo, porque eu sou uma pessoa na mesa que eu perco amigo, mas não perco a piada. Eu lembrei da história. Não, porque falar de ranger de dentes, eu sou teólogo, né? Então a gente lembra logo, porque uma das linguagens, das figuras da eternidade sem Deus, que é o inferno, né? Que é lá lugar de choro e ranger de dentes, né? Então, primeira coisa, lá não deve ter dentista, porque senão ia tratar de bruxismo. Se for, né? E segunda, eu vi uma história outro dia que eu achei ótima, dizendo que Banguela não vai para o inferno. É porque vai ter Porque vai ter ranger de dentes e Banguela não vai para o inferno. Aí você fala isso, você fala isso, vai encher o consultório do Dr. Paulo, gente, arranca tudo, né? Só porque não quer ir para o inferno. Mas eu queria perguntar sobre as crianças, por exemplo. Os pais que têm crianças, a partir de que idade devem observar e que tipo de sintoma que a criança pode mostrar mais facilmente em relação ao bruxismo? Sim, o bruxismo na criança é facílimo de detectar, porque os pais têm um cuidado especial com a criança, né? Então eles vão observar ela dormindo e tudo. O que eles vão observar é justamente isso, é o ranger mesmo dos dentes. Agora, o ranger dos dentes, ele também pode estar associado na criança, no neném, ao nascer a erupção dentária. Então, tem que se olhar com um odontopediatra, que aí é um especialista na área, para ver qual a melhor orientação e indicação. Certo. Doutor Paulo, queremos agradecer ao senhor, foi muito bom, muito enriquecedor, Obrigado. Aprendemos bastante, né? Bruxismo não tem nada a ver com bruxa, tem a ver com dente mesmo, né?